Ah, já? Boa noite. Então, é isso. É a questão da mudança. A certeza que a gente tem é que o amanhã é diferente. Né? E isso é bom. É bom no sentido da gente construir aquilo que nos mobiliza, aquilo que nos movimenta. O que faz a gente sair da cama todo dia? O que é bom? O que faz a gente não desistir, né, das dificuldades, que são muitas, né? A gente começa com grandes desastres naturais, temos secas, temos enchentes, temos queimadas, tornados, quanta coisa acontecendo no mundo. E aí é uma grande discussão se, de fato, nós estamos enfrentando ou não mudanças climáticas. E várias vertentes que acabam discutindo isso das mais diferentes formas. E o que eu quero trazer para vocês é a ideia de que isso não faz diferença. Independente da gente acreditar que há ou não há algum tipo de mudança climática e que as questões de ISG, né, que vai trabalhar a questão do meio ambiente, a questão do impacto social, a questão de como a gente vai gerir as coisas, é passageiro, é um modismo, há quem diga isso, mas não importa. O fato é que essa questão da sustentabilidade ela está na mesa, ela está posta. E, independente da crença pessoal, de qualquer um, ela não vai sair da mesa, porque o impacto daquilo que a gente faz, a consciência que foi despertada em cada um de nós, de que tudo que a gente faz é impacto, ela não vai embora. Entendeu? Então, qualquer negócio, qualquer coisa que a gente for fazer, a preocupação com o impacto, ela vai estar subliminarmente ali. Então, de qualquer maneira, creiamos nós ou não. André? Então, esse é o ponto. Então, a preocupação com o impacto a gente vai ter. E se vocês conseguirem um diferencial no produto, ou seja lá no que for, que vocês forem gerar, com essa questão, vocês consigam de alguma forma mensurar, indicar, contextualizar, vocês já têm uma justificativa e um apelo desse produto na sociedade. Entendeu? Então, usar essa questão do clima, da mudança climática, da biodiversidade, não é um problema também. Porque se ela for verdade, vamos supor que vocês estão com um grupo que acredita, ok, o que a gente faz é bom. Ela não é verdade. O grupo que eu estou não acredita. Não tem problema, porque também é bom. Se eu estou gerando um impacto positivo, é bom para todo mundo. Então, é um jogo de ganha-ganha. Ok? Então, o que a gente está trazendo aqui hoje é essa discussão desse jogo de ganha-ganha. Eu não dou para isso, não. Tá. Oi? Tá. Então, é isso. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles surgiram como uma forma de tentar responder essas questões de... não é só uma questão ambiental, nem só uma questão social, é um pouco de tudo, é uma salada. Cada ODS desse é voltado para uma questão específica, tem da educação, à fome, ao clima, tem de tudo. A questão é que o que se tenta com esses ODS é
dar uma resposta à sociedade, né, do que fazer para conseguir resolver esses problemas que nós estamos acabando de falar. Bom, os ODS, eles acabaram se tornando uma coisa muito discutida, mas a implementação de ações que realmente surtam muito efeito, elas são muito pontuais e acontecem em algumas áreas, tá? Pela própria dificuldade, né, gente? É muito mais fácil eu discutir um aquecimento do que propor ações efetivas para resolver esse aquecimento, ok? Então, mas são questões importantes. Então, a importância dos ODS para a vida de vocês é que eles podem nortear questões a serem consideradas quando vocês forem discutir o produto de vocês. Entenderam? Que tipo de ODS esse meu produto estaria relacionado? Como é que eu posso, de alguma forma, contemplar algum ODS? Então, isso já vai dando algum direcionamento para vocês, ok? Bom, e aí a gente vem para a questão do impacto, né? Negócios de impacto, eles são negócios que têm características diferentes dos negócios tradicionais. Todo mundo aqui já ouviu falar em negócios de impacto? Alguém não conhece? Não? Ok. Então, dá licença que eu vou levantar. Os negócios de impacto, gente, são negócios com propósito. São negócios que têm no DNA dele a ideia do impacto. Então, não é só eu tive uma ideia de um negócio. Eu tive uma ideia de um negócio que tem esta característica, que tem esse impacto, que atende a esse ODS. Entenderam? Então, ela já vem com isso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem lá na Eniaga uma incubada que ela desenvolve, é uma professora de matemática angustiada com a dificuldade de desenvolvimento cognitivo para a matemática dos seus alunos. Aí, o que ela fez? Ela foi estudar neurociência. E, a partir daí, desse mestrado, ela criou jogos lógicos matemáticos, tipo cubo mágico, só que com características pré-definidas para ajudar o desenvolvimento cognitivo desses alunos. E esses jogos são desenvolvidos com materiais recicláveis. E esses jogos, eles são inclusivos, porque eles têm aquela marcação tátil para quem tem, por exemplo, problema visual. Entenderam? Então, repara que é um negócio voltado para a sociedade, ela quer ajudar o desenvolvimento cognitivo desse grupo, mas tem uma preocupação ambiental, quando ela vai reciclar, e tem uma preocupação inclusiva, quando ela faz com que tenha essa marcação tátil nesse produto. Entenderam? Então, é um negócio que tem no seu DNA, na sua ideia, na sua concepção, a ideia do impacto. Então, não é um negócio qualquer. Tá? Aí eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu vou andar com isso porque eu falo muito, eu acabo não botando os negócios. Mas, o que diz ali é que todo negócio de impacto, ele vai ter a preocupação com o impacto social, quer dizer, como é que ele conversa com a sociedade. Ele vai ter a preocupação ambiental, como é que ele garante que ele não piore minimamente a situação do meio ambiente. Ele pode não ter a preocupação de melhorar, mas ele também não pode piorar, né? Ele tem que ter essa preocupação. E ele tem que ter a preocupação com a sustentabilidade financeira, né? Porque não há condição de eu desenvolver um negócio que não se sustente também financeiramente. Mas ele tem no seu DNA essa questão de se preocupar em responder a alguma necessidade.
Aí eu dou para vocês o seguinte exemplo. Uma construtora de imóveis, ela recicla o material da obra dela e ela faz captação de água da chuva. Ok? Ela é um negócio de impacto? O que vocês acham? Quem mais acha alguma coisa? Fala, Eliane, é pegadinha. Hein? É, não é? Uma construtora, ela faz captação de água da chuva, faz reaproveitamento de água da chuva, e ela faz destinação dos resíduos dela. Ela não polui, ela destina esses resíduos corretamente. Eu pergunto se ela é um negócio de impacto. Perfeito. É isso aí. O cerne dela é construir. Quando ela pensou em construir, ela não está pensando em construir com uma característica para apoiar a sociedade. Ela não está pensando nisso, né? Ela está pensando em construir. Mas o processo de produção dela, ela implementou a preocupação com as questões ambientais, pode ser até social, não tem problema, mas o que importa, na verdade, que vai diferenciar um negócio de impacto de um negócio tradicional é isso. É o que vocês pegaram aí, é a ideia do cerne. É aquilo que é o meu propósito. É o que eu trago, né, como sendo o grande diferencial do que eu quero fazer. Sim, mas aí... Perfeito. Aí ela tem um outro propósito, né? Aí ela acaba se caracterizando. Eles criaram um tipo de empresa agora, aí está me fugindo o nome, mas eles criaram um tipo de empresa que tem esta preocupação, que não nasceu como um negócio de impacto, mas que, por ter se adaptado de tal forma a essas questões, eles passaram a ter uma classificação especial. Mas, quando a gente caracteriza um negócio de impacto, o que a gente quer saber é qual é o cerne daquele negócio. No caso de vocês, que vão se preocupar com o impacto do produto de vocês, vocês gerarão produtos de impacto. Se vão fazer um negócio ou não é outra questão, mas a ideia é que vocês tragam no cerne daquilo que vocês vão desenvolver a ideia do impacto que ele vai ter, né? Como é que eu vou contribuir com a sociedade com isso que eu estou pensando? E aí, quando eu falo na sociedade, é a sociedade como um todo, né? Não é só aquela. Então, é isso. A importância desse tipo de negócio é que ele acabou impactando e gerando construtoras como essas que eu estou dizendo para vocês. Por quê? Porque elas se aliam a normas que foram criadas ESG, que é justamente a que vai se preocupar com essa questão do impacto ambiental, social e com a governança daquele negócio, que inclui a parte financeira, entenderam? Então, são negócios extremamente importantes que vieram e mudaram a característica do mercado. Repara, a gente traz esse gráfico aqui, ó. Aqui no azul, a gente olha para as empresas tradicionais. E quando a gente compara com verde, que são os negócios de impacto, a gente percebe como o impacto que eles conseguem causar em todos os elementos investigados, tanto a transparência, a inclusão, a sustentabilidade, todos os elementos avaliados, os negócios de impacto, eles, obviamente, eles acabam tendo uma importância muito maior.
Porque, obviamente, eles estão preocupados com isso. Então, cada coisa que é feita pensando nesse impacto. É feita pensando até onde eu posso ir. Porque o que acontece, gente? A nossa sociedade é um pouco confusa, né? E aí tem de tudo. E as pessoas acabam esquecendo um pouco que o direito do outro tem que ser respeitado. Então, o meu direito acaba quando começa o teu, quando começa o dele, né? E assim a gente vai sendo limitado por esses direitos. E, infelizmente, isso não acontece sempre. E quando a gente pensa no negócio de impacto com essa vertente, que a gente tem uma advogada aqui que não me deixa mentir, a gente percebe que ele expande esses espaços onde o direito é atendido, porque você ter uma sociedade inclusiva é uma coisa boa e é um direito que todos nós deveríamos ter. Né? Você ter alguém se preocupando com a questão da transparência. Nós somos servidores públicos. Nós somos servidores públicos. Como é que a gente pode fazer alguma coisa e não ser transparente se nós somos pagos com o dinheiro de todos aqui? Né? Então, é muito importante essa transparência. E a inovação social, ela aparece aí como uma vertente de sobrevivência da nossa sociedade. Porque esse termo inovação social, ele é usado de diferentes maneiras. Mas o que é importante a gente entender é que o que é inovar, gente? Inovar é fazer alguma coisa de uma forma diferente. Né? Eu posso fazer a mesma coisa de uma outra forma, eu estou trazendo uma inovação. Não é uma inovação disruptiva, por exemplo. O que é uma inovação disruptiva? É uma ideia que ninguém tinha tido antes. Né? Isso é disruptivo. É difícil a beça você conseguir uma inovação disruptiva. Né? A gente vive isso muito no doutorado. Eu me lembro que quando eu entrei no doutorado, eles diziam assim, não, mestrado não, mestrado é uma dissertação, mas o doutorado você tem que trazer uma coisa inédita, uma inovação. Eu falei, meu Deus, já pensaram em tudo, o que eu vou fazer? Quem sou eu? Não é assim que a gente se sente? Não é? Quem sou eu para conseguir fazer uma coisa tão inédita que ninguém fez? E aí, o que eu digo sempre é o seguinte, na verdade, a gente se torna especialista no umbigo de alguma coisa. Porque para você conseguir fazer uma coisa que ninguém tinha feito, você pega aquilo que já tinham feito e vira de ladinho assim, eu fiz assim, diferente. É a minha inovação. Estou errada, Taira? O campo de aplicação já é uma inovação. Então, quando a gente pensa em inovação, a gente tem que parar de achar que a gente só está falando de inovação disruptiva. Essa é muito difícil. Infelizmente, eu não nasci Elon Musk. Não vou fazer foguete andar de ré. Então, eu tenho que me contentar com o que eu consigo fazer. Então, ok, e é importante. Porque, às vezes, aquela diferençazinha que você fez vai incluir um monte de gente que estava fora, que vai conseguir fazer o que não conseguia. Então, esse exemplo que eu dei para vocês da Inclusive Edu, que é o nome da empresa, é isso. Já existiam blocos lógicos, né? Esses cubos mágicos. Mas ela botou ali um material tátil, ela fez com material reciclável, ela trouxe uma outra lógica. Com isso, ela incluiu várias outras pessoas e o público dela é outro. É outro negócio. Pode ser usado como brinquedo? Pode, mas não é o foco dela. Entenderam? Então, às vezes, uma pequena diferença faz muita coisa. Então, é isso. A inovação parece muito difícil. A gente sempre está preocupada que é um caminho muito pequenininho, mas tem tudo isso aqui, ó, gente.
que a gente já conhece e que a gente tem que tranquilizar o nosso espírito, abrir os nossos chakras, né, para ter coragem de tentar. Tentar errar não vai ser fácil, a gente vai errar. Graças a Deus, somos humanos. Aí tenta de novo, tenta outro caminho, uma hora sai. Eu, no meu doutorado, não se conta case de fracasso, né? Mas eu, no meu doutorado, rodei a beça para conseguir fechar o que eu queria. Eu fiz um modelo matemático de otimização de uma coisa que a matemática não consegue resolver, que é o seguinte, gente. Olha só. Imaginem que eu tenho retas assim, ó, tá? E esse ponto onde essa reta se encontra é o ponto ótimo de altura, largura, é o ponto ótimo que eu teria para esse modelo aí. Só que a matemática não consegue estabelecer pontos que formam quinas. Então, eu não consigo generalizar isso, porque essa quina não existe limite ali na matemática. Então, eu preciso transformar isso numa curva. Então, eu fiz um modelo que fazia isso aqui, ó, uma curvinha que ficava bem próxima dali. E aí eu passava a ter uma reta tangente a essa curva e eu conseguia descobrir esse ponto. Entenderam? Foi isso. Mas entendeu a ideia? Então não precisa entender o que eu fiz. Mas eu suavizei, o nome disso é suavizar. Eu suavizei aquela quina que era assim e fiz uma curvinha ali. Quando eu fiz essa curvinha existir, ali passou a existir uma reta tangente. Opa, posso generalizar. É isso. Eu não podia generalizar antes, entendeu? Oi? Não, ela já tem, mas eu acabei com esse vértice, né? E aí várias pessoas tinham feito isso de outras maneiras. E eu escolhi uma maneira de fazer isso e funcionou. Mas, gente, até isso funcionar, eu tinha certeza que eu não ia sair daquele encontro de retas. Então, assim, a gente é realmente chamado a romper nossos limites. E é isso que está ali, gente. É vocês sempre terem a imagem dessa figura. Vocês estão vendo a pontinha do iceberg, mas ele é imenso ali embaixo. E qualquer lugar desse que vocês acertem, serve. Entenderam? Não precisa acertar só lá em cima. Qualquer um deles serve. Então, o nosso desafio é muito grande, mas ele pode ser mais suave para cada um de nós se a gente entender a possibilidade que a gente tem a partir do conhecimento gerado. E foi isso. Várias pessoas tinham feito isso de outra maneira. Eu usei esse conhecimento para conseguir encontrar uma maneira minha de fazer isso. Entenderam? Nem sei se hoje em dia eu faria isso, já tem muitos anos, mas na época eu fiz. Achei que mandei bem. Enfim, o que a gente sabe é que a gente vive esse momento em que a gente precisa encontrar caminhos. E aí se discute de tudo por aí. A grande questão é que a gente não consegue fazer isso sem pensar em inovação e sustentabilidade. E quando eu falo em sustentabilidade, eu estou dizendo do tripé. Tá? Eu estou falando da governança, estou falando do meio ambiente, estou falando da sociedade. Então, esse é o cenário que vocês estão inseridos, que nós estamos inseridos, e é aqui que a gente tem que disputar. É aqui que vocês vão gerar o produto de vocês, é nesse cenário. Bom, e aí eu trago para vocês essa questão. Vocês conhecem o modelo tríplice hélice de inovação? A ideia desse modelo é a seguinte: o SC de hélice quádrupla, né, que ele faz é pegar a tripla hélice
que é a academia, a indústria e o governo, e inclui aqui a sociedade. Esse é o modelo que a gente está. Ao invés de ficar a academia, a indústria e o governo fazendo o que querem e jogando para a gente, se chegou finalmente à conclusão de que a sociedade precisava ser ouvida. Então, essas questões de inovação começaram a levar em consideração a sociedade e realizar essas inovações, essas buscas, essas pesquisas, dependendo, né, de que elemento dessa hélice a gente está falando, mas sempre com foco na sociedade. Então, o que existe hoje, em termos de inovação, vai sempre considerar as necessidades e as demandas da sociedade. A gente precisa entender essa demanda. Então, no caso de cada um de vocês, eu não sei qual é o projeto que vocês estão trazendo, mas eu sei que quando vocês pensarem neles, a primeira coisa que vocês têm que fazer na próxima vez que vocês olharem para esse projeto é qual é o impacto dele na sociedade. Então, Esse é o foco da disciplina. Então, tá ótimo. Pois é, então, mas é isso, vocês têm que olhar para a sociedade, entenderam? Por quê? Porque se ele não for útil para a sociedade, ele não vai ser usado. Ele vai ficar ali numa gaveta, guardado, né? Então, vocês têm a possibilidade de solucionar alguma demanda, de atender alguma coisa. Se coloquem nessa sociedade que todos nós somos e pensem, o que eu gostaria? Como é que seria bom se fosse para mim? Fala. Por favor. Academia consegue, ou a indústria. E a gente tem a dificuldade com o governo, porque o governo precisa justificar de várias formas. Tem a lei do grande, você tem a patente serve para aporte financeiro para que a inovação chegue ao mercado. E tudo que está fazendo na academia é muito importante. O projeto de vocês, a aplicação de mercado, para gerar um produto, é muito importante. Mas para que isso chegue no mercado, a gente precisa da indústria e a gente precisa ser poderes do mercado. E por isso, a sociedade civil, ela precisa falar. Porque não adianta eu pesquisar uma coisa que não vai surtir efeito para a sociedade, ela tem que impactar a sociedade. Então, por isso, falam atualmente no modelo de hélice de quadro, e não somente na rede de apoio. É um modelo tradicional. Obrigada, Thalissa. É isso. E aí, meninos, a gente chega ao UFRJ. Como é que a UFRJ está se preparando para isso, né? Como é que ela atua nisso? Na UFRJ, a gente criou, aqui na FAC, a INEAGA é da FAC, INEAGA quer dizer Nossa Terra, vem do Tupi-Guarani, é uma incubadora de negócios de impacto. Então, o nosso papel é fomentar o desenvolvimento desses negócios. Porque se a gente fomenta o desenvolvimento desses negócios, a gente fomenta o propósito, o impacto social, o impacto ambiental. Então, a INEAGA ela surgiu com este propósito, com essa missão de impulsionar esses negócios, ok? A UFRJ, que vocês conhecem bem, ela é imensa, né? São muitos estudantes, muitos professores, muitos laboratórios, é muita gente trabalhando. Vocês devem ter acompanhado a professora Tatiana, que recentemente
ganhou mídia aí, né? Trazendo uma pesquisa de 25 anos para conseguir fazer a polilaminina funcionar, né, nas pessoas. E, na verdade, nem sabe se funciona. Sabe que teve um efeito. Se funciona, a gente ainda não sabe. A verdade é essa. Então, agora você vê, a pessoa fica 25 anos estudando aquilo, vai para cá, nada acontece. Vai para lá, nada acontece. Imagina se ela tivesse desistido. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês vão para cá, nada vai acontecer. Vocês vão para lá, nada vai acontecer. Uma hora vai. Então, não desistam. Não desistam. Eu sei que, às vezes, a gente fica cansada, a gente acha que não vai dar, mas vai. Vai dar. Porque lembrem da Tatiana nessa hora. Eu viro para os empreendedores e falo assim, quando vocês estiverem muito chateados, me liga. Me liga, que a gente conversa, tudo passa. Porque a verdade, gente, é que é difícil, é que a gente só vê o final. Sabe? O que é mostrado é o resultado quando ele é positivo. E quantas vezes ela falhou nesses 25 anos? Porque se ela não tivesse falhado, não tinha levado 25 anos. Então, ela falhou muito tempo nesses 25 anos. Então, vocês precisam acreditar que vai dar. Então, dentro desse ambiente aí, existe um sistema chamado Sistema Inova. A UFRJ tem uma agência de inovação que incentiva o desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo na UFRJ, criou um ecossistema e ela é que cuida da propriedade intelectual, é essa agência de inovação. Então, esse sistema Inova UFRJ, essa agência hoje chama Inova UFRJ. O que ela fez? Na época da pandemia, a gente descobriu que sabia trabalhar com computador. A gente não sabia antes. Aí, esse monte de gente que trabalhava com inovação e empreendedorismo, que estava cada um num canto, se juntou no mesmo ambiente. E a gente criou uma maneira de tentar trabalhar juntos. O Sistema Inova, o que ele fez? A UFRJ, a universidade, é dividida em centros acadêmicos, né? Nós aqui somos do CCJE, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. O pessoal da saúde é do CCS, Centro de Ciências da Saúde. E assim vai, né? Então, eles criaram o que a gente chama de Inovinha. Cada centro ganhou um Inova. Para quê? Para trazer para a ponta, para perto de vocês, para perto dos alunos, a ideia da inovação e do empreendedorismo. Aqui, agora em agosto, vai ser inaugurado o Centro de Inovação do CCJE. Então, é para isso, é para estimular esse tipo de ação aqui dentro. E aí, dentro dessa ideia, a gente criou o que a gente chamou de esteira de inovação. É um ecossistema de inovação que existe na instituição, pronto para receber ações de inovação. Então, ações que vocês podem fazer e entrar em qualquer lugar desse sistema aí. Então, dependendo da fase em que a ideia de vocês estiver, vocês podem entrar aqui, e discutir o que a gente chama de ideação, é onde vai germinar a ideia, vai discutir se aquilo pode ser um negócio ou não pode, vai ajudar vocês a modelar. Aqui estão os inovinhas, está vendo? Aqui no início da esteira. Tem as incubadoras. As aceleradoras são aqui depois que o negócio já foi testado, já está no mercado. Vocês já viram Shark Tank? Shark Tank é uma aceleradora. Então, tem ali alguém que está ali vendo o teu negócio, como é que está indo, e fala, olha, eu te dou tanto, você me dá tantos %. Né? É isso, uma aceleradora funciona com essa ideia. E tem o parque tecnológico recebendo isso tudo. Então,
A ideia é que vocês se entendam incluídos nesse ecossistema. Quando a gente discute inovação, ela não acontece sozinha. Ninguém faz nada sozinho. Isso que a Thalissa falou, a necessidade do governo, da academia, da indústria, cada um tem o seu papel. E quando esses papéis funcionam de maneira correta, isso viabiliza que as coisas aconteçam. Esse caso da polilaminina, ele está em discussão ainda na academia. Mas o mercado, a indústria, já quer financiar. Óbvio, a indústria está vendo que vai ganhar dinheiro com aquilo. E o governo, por sua vez, está naquela situação de para onde eu vou. Criaram agora, na FAPERJ, vocês conhecem a FAPERJ? Ok. A FAPERJ criou um prêmio Tatiana... como é que é o sobrenome? Esqueci. Sampaio. Um prêmio Tatiana Sampaio para estimular inovação e empreendedorismo de mulheres cientistas. Então, acaba que... E por isso é uma hélice, sabe? Não é ninguém que puxa o outro. Essa coisa vai acontecendo. Então, eu brinco que a gente empurra. A gente não está sendo puxada ainda, a gente ainda está na fase de empurrar. Mas uma hora, né, Thalissa, a gente vai conseguir. E aí, meninos, esse lugar é para vocês, é para todos nós. Só que, assim, o parque é lá no fundão, né? E aí vocês ficam aqui, não, eu estou querendo mostrar a Iniaga. Vocês ficam aqui, vocês nem sabem o que está acontecendo lá. É outro planeta. Inclusive, vocês estão convidados a ir lá conhecer a Iniaga. A gargalhada, né? A gargalhada. Então, isso aqui, ó, esse quadrado colorido aqui, chama Inovateca. É um ambiente para difusão de inovação. Na Inovateca tem eventos, tem auditório, tem o que eles chamam de janela virtual, que eles transmitem tudo o que está sendo feito no auditório para lá, ampliam. Tem arena, enfim, tem um monte de espaço para acontecer discussão de inovação e empreendedorismo. E acontece lá. E aí, ó, dentro dessa realidade, tem esse cubinho vermelho aqui. Esse cubinho vermelho é a Iniaga. É a nossa incubadora. Boa pergunta. É a mesma coisa. É a mesma ideia. Criança que nasce prematura vai para a incubadora para se fortalecer. Uma empresa que está começando vai para uma incubadora de empresas para se fortalecer. O conceito é o mesmo. Tem. Novidade. E aí, ó, primeiro deixa eu contar. E aí aqui, ó, é a parte de baixo, apesar de estar em cima, é a nossa parte de baixo. É onde a gente fica. E essa aqui é a parte de cima, que são para os empreendedores. O empreendedor, quando ele entra na incubadora, ele pode usar o endereço da incubadora para registrar o seu negócio, né? Pode usar esse espaço super tecnológico para receber seus clientes, para fazer reunião, enfim. Participar desse ambiente de inovação tem, obviamente, vantagens. É muito bom. E, no nosso caso, a Iniaga, ela nasceu com a ideia de ser da UFRJ. Mas, graças a Deus, ela ficou na FAC com parceria com o parque. E eu digo graças a Deus porque
quando a gente é de uma unidade, as decisões que são tomadas, eu não sei se vocês têm ideia da estrutura organizacional da instituição, mas assim, a gente aqui na FAC é uma unidade acadêmica, né? Nessa unidade a gente tem uma direção, tem um diretor, e tem a congregação, que é o órgão máximo que fica acima do diretor. As decisões do diretor têm que ser referendadas nessa congregação, ok? Da mesma maneira, na UFRJ, na universidade, a gente tem um reitor. E as decisões do reitor têm que ser referendadas pelo órgão máximo da instituição, que é o CONSUNE. Então, se a gente tivesse sido criada na universidade, qualquer decisão teria que passar pelo CONSUNE. E isso demora, isso atrasaria e dificultaria muito as coisas. Então, graças a Deus, a gente só precisa aprovar na congregação da FAC, e aí agiliza, torna mais fácil a entrada, a saída de empreendedor, ou seja, todas as ações que a gente desenvolve. Mas a INEAGA tem uma coisa ainda mais legal, ela tem um ecossistema próprio, gente. Essa ideia de que ela deveria ser da UFRJ era para juntar todo mundo, né? Mas a gente não conseguiu fazer isso, mas no dia da inauguração, aliás, a INEAGA acabou de fazer 3 anos, a gente foi criado dia 30 de maio de 2023, então acabamos de fazer 3 anos. Um bebezinho. E aí ela criou um ecossistema próprio. No dia da inauguração, a Escola Politécnica e o IGEL entraram para o ecossistema da INEAGA. Logo depois entrou o COPEAD, entrou o Campus Caxias, entrou o IQ, entrou o ICB, e vieram vindo as unidades. Então, gente, a ideia ela é tão boa, é tão importante essa questão do impacto, que ela atrai naturalmente as pessoas. Então, naturalmente, essas unidades se agregam. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que a gente traz para esse ambiente diferentes expertises. Então, a gente junta ali, como é que funciona? Entra uma empresa, né? Essa empresa já vai para o COPEAD. Vocês conhecem o Instituto COPEAD? Então, o Instituto COPEAD é um dos nossos principais institutos de administração internacional, e eles fazem a pré-incubação lá. O que acontece na pré-incubação? É a hora que você discute o teu modelo de negócio. Quem é teu cliente? Quem são seus fornecedores? Serve, não serve? Isso é bom? Isso é ruim? Enfim, você cria, rediscute toda aquela ideia de negócio que você tinha e testa para ver se aquilo vai funcionar ou não. A partir daí, eles dão para a gente um relatório desse empreendimento. E aí a gente traça, eu, Thalissa, a gente tem lá uma equipe, e a gente traça uma série de mentorias e atividades para tratar justamente os pontos indicados como mais frágeis desse empreendimento. Então, vocês têm uma ideia. Vocês vão para a incubação? Provavelmente não, porque vocês não têm um negócio. Aí, o que acontecia? Chegavam pessoas na INEAGA querendo ser incubado, mas eu tenho uma ideia. A gente não tinha como receber. O que a gente fez? A gente criou a Ocara. A Ocara é uma germinadora de ideias. E agora, ela vai acontecer com a Escola Politécnica e o COPEAD, somos nós 3, INEAGA, Lab GN2 da Escola Politécnica e o COPEAD, a gente vai estruturar as ações para discutir essas ideias e ajudar essas ideias a encaminharem-se ou para o mercado, ou cada uma de acordo com as suas características próprias. Então, agora, como diz o Taino, tem novidade. Não está aí ainda porque foi recém-aprovada aqui na FAC, mas a gente criou a Ocara porque a gente percebeu que a gente não tinha como acolher essas pessoas, né? Eu disse para vocês no início que a gente é movido por alguma coisa, né?
E a mim o que move é a possibilidade de transformar vidas. É isso que me move, que me faz levantar todo dia da cama. É a ideia de que eu vou poder ajudar alguém a transformar alguma coisa, sabe? Então, quando a gente estava com a Eniaga, né, fazendo esses processos seletivos, que a gente não podia receber essas pessoas, porque elas não tinham, né, Thalissa? É ruim, né? Foi. Pois é, e aí foi assim que surgiu. Eu me toquei que eu estou falando demais. Thalissa, já vou te passar a palavra. E é agora. Então é isso, meninos. Eu vou deixar a Thalissa falar. O que é importante dizer para vocês é que vocês estão num dos pilares fundamentais para fazer essa inovação andar. A geração de conhecimento, ela é um elemento fundamental para que essa inovação ocorra. Então, acreditem nisso, acreditem no potencial que vocês têm ao estar aqui dentro da universidade discutindo essas questões. Isso quer dizer que todos terão... Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não ter um produto de sucesso amanhã não significa fracasso. Significa apenas que vocês ainda não chegaram a ele. Então, é um caminho, é uma trajetória. E aí, gente, vocês vão passar por algumas curvas, depois um caminho reto, algumas turbulências, mas vão chegar lá. Tá? Acreditem nisso e contem conosco. Eu acho que é até bom fazer uma propaganda da Eniaga. Caso vocês conheçam empreendedores ou sejam empreendedores, a gente tem um edital de fluxo contínuo. Então, se vocês tiverem interesse, pesquisem Eniaga no Google, a gente tem site. Caso vocês queiram conhecer o Parque Tecnológico, porque é outro mundo mesmo, estamos lá, funcionando no horário comercial de 8 da manhã às 5, então nós teremos o maior prazer em recebê-los. Tá? Bom, meu lado advogado não me deixa não falar de lei. Só para contextualizar, que a gente, em 2004, nós tivemos a Lei 10.973 de 2004, que se chama Lei de Inovação Tecnológica. E a Lei de Inovação Tecnológica, vocês conhecem? Não? Eu também não conhecia quando fui estagiária, aquele meu primeiro estágio, que ele começou a falar sobre Lei de Inovação Tecnológica, Lei do Bem. Eu falei assim, gente, será que existe Lei do Mal? É um mundo à parte, né? Mas a Lei de Inovação Tecnológica, ela foi criada em 2004 justamente para impulsionar a inovação no Brasil. Então, lá, se vocês tiverem curiosidade depois, você tem o que é uma incubadora de empresa, o que é um núcleo de inovação tecnológica, porque o que a professora Eliane falou é que nós temos o Inova aqui na UFRJ. E o que é a Inova? Inova é o núcleo de inovação tecnológica. E para que serve o Inova? Ele serve para... Lá no modelo da Tríplice Hélice, a gente viu que o que a gente tem? Mercado, academia e governo, certo? Aqui na academia, a gente gera muito o quê? Conhecimento, mas muito conhecimento. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande, que os acadêmicos são assim de uma forma geral, de falar a mesma língua do mercado. E a gente não consegue, porque os timings são diferentes. E aí, no Brasil, a gente tem um gargalo, que na doutrina chama de Vale da Morte, um gargalo muito grande entre o conhecimento, que é gerado dentro das universidades, e o mercado. Aí, nessa, é que o governo entra, para poder estimular isso. Isso tudo porque foi criada a Lei de Inovação. Se hoje a gente tem aqui dentro da nossa universidade um ecossistema de inovação,
Foi tudo impulsionado por conta dessa lei aqui. E aí surge o Núcleo de Inovação Tecnológica, que é o Inova, aqui dentro da universidade, para gerar essa aproximação entre a academia e o mercado. Vamos lá. Suponhamos que vocês tenham feito o projeto de o projeto de dissertação, que virou um produto, e isso gere, de repente, uma patente, fez com um professor, em conjunto com um professor da universidade. Como vocês vão fazer? Vocês têm o Inova aqui para ajudar nesse depósito de patente ou num possível registro de marca. O Inova, ele serve para isso, para ajudar na transferência de tecnologia, porque, de repente, a tecnologia que foi gerada aqui dentro da universidade, uma empresa tem interesse, então a gente faz o licenciamento de uso. Então, nós temos internamente, dentro da UFRJ, uma norma para isso. Então, só para contextualizar, para que vocês entendam melhor. É aqui, por isso que a gente tem essa ponte tecnológica. Tem a luzinha, não? Aquela luzinha assim que... Vê se é esse aqui. Mas eu boto o dedinho. Assim? Se eu boto o dedinho... Não entendi. No quadro. Tá. Não, beleza. Mas eu vou botar o dedinho, porque é melhor. A gente tem aqui uma ponte tecnológica do laboratório mercado, abordagem híbrida, sinergia institucional, que é esse ecossistema, e a multidisciplinariedade, que é tão importante. Bom, transferência de tecnologia com essa ponte para poder chegar ao mercado, porque eu falei no início da nossa aula que a inovação, ela só é inovação tecnológica se ela chega ao mercado. E é isso, nós estamos falando de inovação. Bom, aqui nós temos a inovação tecnológica, que eu vou falar daqui a pouco sobre propriedade intelectual, não sei se vocês sabem o que é, daqui a pouco eu vou explicar. A inovação social, que ela é ligada a metodologias e tecnologias replicáveis para políticas públicas, e essa ponte que o Inova faz entre toda essa estrutura. Bom, aqui nós temos alguns casos de sucesso, dentro até da UFRJ, dessa interação universidade-empresa. Eliane, tem um caso, eu acho que de um medicamento aqui, que você lembra desse caso aqui dentro da UFRJ? Eu queria dar um exemplo de um caso de sucesso do Inova. Não, mas teve um medicamento super importante que saiu daqui e o Inova teve que negociar. Eu lembro que a professora Keliane, na época, ela falou de milhões de reais. E aí foi bom porque isso estimulou o pesquisador, o professor pesquisador, que ele ficou com um percentual desse dinheiro todo. Isso é importante, né? Isso estimula a pesquisa aqui dentro. Bom, chegamos ao nosso principal assunto, que é a propriedade intelectual. Eu gosto de falar sobre propriedade intelectual relacionando a uma garrafa de vinho, para ficar mais fácil. Seria super bom, né? Eu trazer vinho, véspera de feriado, para poder falar, depois a gente poderia abrir. Mas esqueci, infelizmente. Eu esqueci. Ficaria muito melhor a gente discutir esse clima, mas ficaria muito melhor a gente discutir propriedade intelectual com uma taça de vinho. Mas como eu não trouxe vinho, eu vou falar sobre a garrafa. Quando a gente pega uma garrafa de vinho, a gente tem várias possíveis proteções intelectuais lá. A gente pode ter patente, que é uma inovação que tenha no vinho. A gente pode ter um desenho industrial, que é o design ornamental, a parte ornamental. A gente pode ter questão de indicação geográfica, champanhe, da origem, indicação geográfica, denominação de origem. A gente tem a cachaça aqui em Paraty, que é denominação de origem. A gente pode ter a marca
do vinho, por ser importante. Então, sim, você tem várias possibilidades dentro de uma garrafa de vinho. E o vinho, lógico, é muito bom. Quando eu falo em propriedade intelectual, as pessoas costumam confundir com propriedade industrial. Uma é ligada à outra, tá? Mas só para que vocês entendam essa parte mais técnica. A propriedade intelectual, ela é gênero, na qual são espécies a propriedade industrial, o direito autoral e a proteção sui generis. Quando eu estou falando de propriedade intelectual, eu posso estar falando de direito do autor, de autor, por exemplo, e não necessariamente propriedade industrial. O que nós vamos tratar na aula de hoje é sobre propriedade industrial. O INPI, que é o que eu falei para vocês que eu fiz o meu mestrado e doutorado lá, ele é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é uma autarquia federal. E ele protege a propriedade industrial. Ele não trabalha com direito autoral. Ele fica aqui nesse campo. Quando eu falo em propriedade industrial, eu estou falando de patente, estou falando de marca, estou falando de desenho industrial e indicação geográfica. Gente, qualquer ideia, ela já é protegida automaticamente? Quem nunca teve uma ideia aqui? Eu já tive várias. Vocês já tiveram? Já. E quem nunca descobriu que a ideia, a sua ideia que você teve, o outro coleguinha também teve? Várias vezes. O que eu quero colocar aqui? Ter uma ideia não gera proteção automaticamente. A ideia está aqui, mas para que eu seja protegida, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso que esse meu ativo intangível, ele seja protegido. Mas de que forma? Vai depender. Aí a gente vai ter que ver se é o caso de se o seu produto ele é passível de patenteamento, se ele pode ser registrado por uma marca, ou é caso de desenho industrial ou indicação geográfica. E aí, o que eu proponho é que, de repente, nas próximas aulas, ou mais para o final, quando vocês estiverem lá no finalzinho, a gente volte a falar sobre isso, porque eu posso, junto com vocês, analisar o projeto, para a gente conseguir compreender o que vocês precisam proteger. Se é a marca, se é uma patente, se é um desenho industrial, e por aí vai. Pode falar. Passa para a exploração comercial. Por quê? Vamos lá. Lembra que a inovação tem que chegar no mercado? Inovação tecnológica, para ser inovação, você tem que chegar no mercado. Vai depender. Explica. O mercado vai tomar conta dele e vai explorar, e eu não vou investir.
Pode. Você pode explorar comercialmente, tá? E aí, pode ser que uma empresa se interesse pelo seu produto e queira explorar comercialmente isso. E aí você pode fazer uma cessão de uso da sua tecnologia ou um licenciamento, ela vai pagar royalties para você, licenciamento, né, pela sua tecnologia. É o que acontece aqui dentro da academia. Muitos pesquisadores, eles não, por isso a importância da propriedade intelectual, eles não têm essa noção muito clara de que proteger é importante. Eles ficam naquele negócio de publicar, 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 acabam publicando em uma revista. Só que eles não patentearam. E aí já era. Já era. Se você não patenteou, você bobeou. Ele precisa estar mais amadurecido. E aí, como você está aqui dentro da UFRJ, o Inova, ele ajuda o pesquisador, o aluno, junto com o professor, a entender isso. Você tem que levar, mas eu posso falar que a tua tecnologia ela tem que estar madura, porque eles precisam entender essa tecnologia e verificar, fazendo a busca, se é algo novo ou não. Porque patente, você tem a patente de invenção, que é algo novo, inédito, ou o modelo de utilidade, que é aquele incremento, que a Eliane falou. Não tem como aquela inovação radical. Isso existe, mas existe muito pouco. A gente faz muito modelo de utilidade, que é aquele incremento, é algo novo, mas é incremental. Pode falar. Já serviria. Já. Ok. Mas aí a gente tem que estar mais maduro. Pode. É por isso que a gente precisa entender. E com o direcionamento das aulas, eles já estão resolvendo e desenvolvendo tanto produtos quanto soluções. Alguns estão utilizando boa parte deles, algumas soluções que vão incrementar os utilitários, que vão, por exemplo, aliar os produtos a inteligências artificiais para gerenciamento e otimização do processo. Aí é mais incremental do que inovação em si. Mas tem algumas pessoas, uns 4 alunos, que têm produtos de fato, que são produtos inéditos e não são incrementais. Né? A Bruna é uma delas, a Maria Júlia é outra delas, o Edson também é um produto. Aí a gente precisa fazer essa pesquisa depois dentro da plataforma. Isso daria só uma disciplina, né? Mas por isso, eles estão percebendo, né? Isso, transversal. E aí, toda aula eu tento fazer algo muito prático com eles, para a gente ir utilizando. E aí, eu sempre trago a entender o mundo, se é ou se não é. E eles mesmos vão avaliando e levando para os orientadores. Então, eu gostei da ideia, se vocês tiverem eternamente, enquanto estivermos aqui, né, nessa disciplina de metodologia, que ao término, quando eu finalizar com eles essa etapa da revisão do projeto, que o grande produto do universitário dessa disciplina é uma matriz comparativa, como estava e como ficou no final da disciplina, depois de tudo que eles aprenderam. Então, eles vão ter, sim, um modelinho bem mais amadurecido no final da disciplina, né? Então, se a gente pode criar um formuláriozinho para que eles insiram ali a informação do produto. E aí fica mais fácil de vocês perceberem se é inovador ou não, se gera patente ou não. E aí, a gente pode ter uma banca. Falando do IAD, nós podíamos criar possibilidade, mas eles começam a
seminário dentro do INEAG. Onde vai se discutir justamente Não, acho perfeito. Bom, mas propriedade intelectual é muito amplo. O que eu escolhi hoje é falar sobre marca com vocês. E aí, depois, nesse final, a gente vai encaminhando, fazendo os encaminhamentos, dependendo do projeto. E aí a gente pode pensar que o produto seja passível de patenteamento, a gente vai fazendo esse encaminhamento. Mas vou falar sobre marcas, porque marca é algo muito importante. E por que eu resolvi falar sobre marcas? Como a professora Eliane falou, trabalho com ela. Isso não está passando. Eu trabalho com ela na incubadora de empresas de impacto social e ambiental, INEAGA. E lá eu vejo na prática que os empreendedores eles não têm muita noção, até porque eles precisam equilibrar muitos pratinhos, da importância da propriedade intelectual. Então, eles estão muito preocupados com o Instagram, com o logo da empresa, mas quando eles chegam na mentoria de propriedade intelectual e eles percebem que a marca dele já foi registrada, que aquilo tudo vai por água abaixo. Todo o trabalho que ele teve no Instagram de divulgar o nome da marca não pode mais, porque já tem uma outra pessoa que registrou a marca. Então, a gente precisa nos antecipar para pensar sobre esses aspectos também. E para que vocês tenham uma ideia, marca é um sinal distintivo. Você tem um comando constitucional, lá no artigo, acho que eu até coloquei no slide, deixa eu avançar um pouco para depois voltar. Tudo começa, aí o meu juridiquês aqui, com a natureza jurídica da propriedade intelectual. Há um comando constitucional, ou seja, a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 29, fala que a gente precisa, a lei de propriedade industrial, a Lei 9279, de 96, ela vai assegurar aos autores de inventos industriais privilégio temporário. Por quê? Privilégio temporário. Não tem como eu ficar com a patente eternamente. Por isso que muitas pessoas falam assim, isso é errado, tá? Falar esse termo. Caiu a patente. Não é assim, não é caiu a patente. Quando eles falam caiu a patente, é que terminou a vigência. Nós temos 20 anos, o Estado, ele concede essa patente durante 20 anos para a patente de invenção e modelo de utilidade 15. Depois disso, as outras empresas, elas podem replicar, fazer a mesma coisa. Por isso que nós temos os genéricos. Oi. Para patente, sim. Para marca é outra coisa, tá? Patente, sim. Marca, você pode ficar renovando. De 10 em 10, aí vai ficar renovando. Bom, voltando aqui, privilégio temporário, então, para a sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, isso tudo, por quê, gente? O Brasil, ele precisa ter um crescimento econômico, social e financeiro. E por isso que a professora Eliane bate tanto nessa tecla da sustentabilidade. A gente precisa ser sustentável, não basta inovar. Você precisa ter
em mente sempre a sustentabilidade, porque senão não vai para frente. Vai ficar sempre nessa mesmice. Deixa eu voltar aqui. Então, a marca é um sinal distintivo. É um ativo intelectual. Ele é intangível, eu não posso tocar, mas eu sei que existe. Só para vocês terem ideia das marcas mais valiosas no Brasil. A gente conhece isso tudo, ó. Itaú, Bradesco, Skol, Brahma, Natura, Banco do Brasil, Magalu, Americanas. A marca fala muito por si. Por que eu escolho ir no Starbucks, sei lá, e pagar R$20 em um café? Café. Eu posso pagar R$5, R$2 em um café. Mas o consumidor, ele escolhe ir até determinado local porque ele confia na marca. Ele paga, muitas vezes, ou na maioria das vezes isso acontece, pela marca. Então, a marca é muito importante. Então, pensem nisso, tá? Façam um registro. Aí aqui, ó. O produto, eu coloquei isso em rosa para destacar. O produto é o que a empresa fabrica. E o que o consumidor compra é a marca. A gente sempre está comprando a marca pelo valor agregado que a marca oferece. E aí, a gente tem algumas distinções em relação à marca. Vocês já escutaram falar? Essa marca é de alto renome, a marca é notoriamente conhecida. Já escutaram falar nesses termos? Vocês sabem a diferença de uma para outra? Não, sem vergonha, porque eu também não sabia. Antes de fazer o meu mestrado, eu não sabia a diferença. A marca, quando ela é de alto renome, ela, primeiro, ela é registrada aqui no Brasil, pelo INPI. Mas ela tem uma particularidade, porque ela fica registrada em todos os ramos de atividade. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar para vocês como se faz para fazer a busca de anterioridade. Caso alguém aqui, aí já fica na mente, o produto, caso o produto ele tenha alguma marca envolvida, a gente pode, no final da disciplina, fazer a busca de anterioridade para entender se o nome que vocês estão escolhendo já existe. Porque senão, se já existir, vocês vão precisar trocar. Senão, a gente pode tocar para frente. A marca de alto renome, ela é exceção ao princípio da especialidade. Você tem algumas classificações ao fazer o registro de marca. Então, você tem de produto, de serviço. Se eu quero proteger essa garrafa de água, eu não vou para a proteção do serviço, eu vou para o ramo alimentício. E aí, essa marca Dona Natureza, ela será protegida especificamente nessa classe, e não na classe de serviço. Aqui, por ela ser de alto renome, não adianta eu querer colocar o nome da minha bebida de Barbie. Não adianta eu querer colocar de Honda, porque isso não vai colar. É marca de alto renome. Então, ela tem proteção em todos os ramos de atividade. Diferentemente da marca notoriamente conhecida. O que seria, então, afinal de contas, Thalissa, a marca notoriamente conhecida? Se a marca de alto renome, ela tem registro pelo INPI, todos os ramos de atividade. A marca notoriamente conhecida, ela precisa ter registro aqui no Brasil? Independentemente de ter registro no Brasil pelo INPI ou não, eu não vou poder colocar. Não vou. Essa marca aqui é do Cristiano Ronaldo. Até eu esqueci, para mim não é notoriamente conhecido. Eu sabia que era um jogador. Do Cristiano Ronaldo. Não posso colocar. Ferrari,
Não posso. Notoriamente conhecida. Então, a marca que é notoriamente conhecida, ela não precisa, primeiro, ter registro aqui no Brasil, mas ela só é protegida no ramo de atividade. Lembram que eu falei que na marca de alto renome eu não posso em nenhum ramo de atividade? Aqui já é diferente. Eu não posso, mas desde que seja naquele ramo de atividade. Se for em outro, eu já posso. Isso tudo o INPI ele leva em consideração. Oi? Pode falar, gente. Eu acho que está aqui a gente bom para fazer a troca. Exatamente, exatamente. Mas coisas distintas. Claro, todos. Ela pode. O que não poderia é um terceiro. Não posso assim, um terceiro fazer. Isso fica em anos de disputa, gente, judicial. Fica se arrastando. E do sem nome? Ah, é o sem nome. Eu ia falar, é o sem nome. Os mais antigos lembram, eu lembro. É.
E aí, depois que ele referência, ele vai para todo mundo para fazer braçuria, caralho, doutorado, todo foi ele que sabe de 12, o outro ganhou milhões, uma boneca da É uma loucura. É. É. Naquela época, né? Bom, e aí vou passar aqui rápido porque eu acho que não faz tanto sentido para vocês, mas eu tinha que trazer porque é uma classificação. A gente tem a marca coletiva, e a marca coletiva, ela tem muito a ver com a questão da associação ou cooperativa. Então, as marcas, elas se reúnem e o que tem aquele selo de vinhos do Brasil é que faz parte daquele grupo, daquela associação ou da cooperativa. Aí tem alguns exemplos aqui. Nós temos, isso é importante, prestem atenção nesse slide, porque isso vocês vão precisar caso queiram fazer o registro da marca. Nós temos 3 classificações aqui. Nominativa, mista, figurativa, na verdade 3 não, 4. Ou tridimensional. Nós temos essas possibilidades. Eu posso, Thalissa, querer fazer um registro da minha marca, mas eu não quero que tenha nenhuma figura. Eu quero que ela seja nominativa. Então, eu vou colocar um nome lá qualquer. Eu até botei, sei lá, eu não estou com imaginação agora, 8 horas sem imaginação, mas qualquer nome que eu queira fazer, vou botar Estúdio. A Estúdio 42. É uma marca nominativa. Se a marca for mista, você tem a presença da figura, da imagem e do nome, que pode ser letra, número. Figurativa, ou seja, só tem a figura. E tridimensional. Gente, eu nem precisava botar aqui o Toblerone. Se você visualizar, você sabe que aquilo é Toblerone. Porque essa questão da marca tridimensional. Da Coca-Cola, do Yakult. O Yakult, ele tem essa proteção tridimensional. Uhum. Aquele pequenininho, né? Sim, sim. Isso tem a ver com a marca. E aí, vai depender muito da pessoa que está fazendo o registro. E aí é uma decisão pessoal. Se ela vai querer registrar como marca tridimensional ou se isso será desenho industrial, porque por vezes se confunde. Mista? Não. Não, mas o tridimensional quer dizer pelo formato, tá? É o formato. Aí aqui eu até coloco, porque como há essa diferença muito tênue entre marca tridimensional e desenho industrial, coloquei aqui para que vocês saibam as diferenças. Na marca tridimensional, a função é distinguir um produto do outro. E aí, o prazo, ele é infinito. Infinito por quê? Você tem prorrogações de 10 em 10 anos. A validade do registro, 10. E aí, se você quiser, prorrogável por mais 10, 10, 10, 10, até infinito. O desenho industrial, a função já não é distinguir, mas sim ornamentar. E aqui, você tem um prazo que é finito de 25 anos. Então, você só pode ter essa proteção, no máximo 25 anos. E aí fica muito a critério. Gente, pode ser também que a pessoa ela não queira proteger.
mas sim guardar aquilo como segredo industrial. Vocês já escutaram falar em segredo industrial? Coca-Cola, caso clássico. É clássico, isso é segredo industrial. A Coca-Cola, até agora, ela optou, e foi uma opção da empresa, uma questão estratégica deles, em não fazer o depósito da patente. E aí eles guardam isso, as 7 chaves, que é o tal do segredo industrial, segredo de negócio. Tem essa opção, é uma questão estratégica. Bom, requisitos para proteção. Você precisa ter distintividade, precisa ser visualmente perceptível, precisa ter novidade, veracidade e caráter lícito. A lei da propriedade industrial, eu esqueci, salvo engano, acho que é o artigo 3º, mas não sei de cabeça, é o artigo em que ele fala o que não pode ser registrado como marca. Então, desde que o NPI também faz essa análise, desde que não possa, você não tenha nenhum caráter ilícito, né? Você pode fazer o registro. Bom, e aí a gente chega para o caso prático, mão na massa. Thalissa, eu quero fazer o registro da marca, do meu produto, fruto da minha dissertação de mestrado. Beleza. Como eu faço? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o que nós chamamos de busca de anterioridade. E essa busca de anterioridade, talvez não nessa aula, mas depois a gente pode marcar em um laboratório que vocês tenham acesso a um computador, ou a gente faz aqui ao vivo, vocês, como alunos, vão poder fazer essa busca para verificar se a marca de vocês é possível ou não possível de registro, se é passível, né, ou não de registro. A gente tem no site do NPI essa busca rápida, que é no acesso web, e aqui você tem uma parte sobre marca. Você vai clicar nesse ícone, você vai colocar aqui, clicar em exata. Então, primeiro, suponhamos que, eu vou botar esse exemplo, porque no slide final eu falo sobre isso. Eu queira registrar a minha marca com o nome Negresco com K, tá? Qual o primeiro passo? Eu vou lá e vou colocar o nome todo. E vai procurar. Nossa, achei um monte. Eu vou poder fazer? Não. Aí você já vai tendo que cortar. Aí você vai para o radical. Você vai pensar em prefixo e sufixo. E vai jogar lá. Negre, Nescafé, sei lá, você vai jogando um monte. Para verificar se nessa sua busca você acha na classe, porque a gente tem uma classificação aqui, vocês lembram que vai depender do ramo de atividade? Dependendo se é produto, se é serviço, eu vou para uma classificação. Aqui eu até coloco, né? Do 1 ao 34, você tem produtos, e do 35 ao 45, serviços. E aqui, nessa classificação, aqui estão todas as classificações. Eu vou disponibilizar depois os slides para vocês, para que vocês possam, com calma, depois ler cada classificação. Então, suponhamos que o meu negresco se encaixe nessa classificação aqui 2, tá? Estou dando um exemplo, nem estou lendo. Eu vou buscar nessa classificação o nome. E a gente vai, já partindo para o final, que depois a gente abre para discussão, que eu acho que isso que é rico, né? A gente fazer essa troca. Esse estudo de caso. Então, suponhamos que vocês tenham sido procurados por uma empresa fabricante de doces e biscoitos para fazer a pesquisa em relação ao registro de marca Negresco com K, no NPI. E aí, na forma nominativa, porque nós vimos lá que pode ser nominativa, figurativa, tridimensional. O cliente não desenvolveu ainda a marca destinada a assinalar balas e chicletes de café. É para isso, não é para biscoito. Vocês acham
que isso seria passível de registro? Ih! Por quê? Isso causa o quê? Uma confusão. Isso pode causar uma confusão no consumidor. E se causar confusão, não pode. Não seria defensável. Seria arriscado. Então, se você, como profissional, realizando essa busca, o que você falaria para o seu cliente? O que eu falaria, de repente, para vocês? Lá no final, quando vocês me apresentarem, ó, vocês podem até tentar, mas tem grande chance do NPI negar, porque a gente já tem vários achados aqui, ou a marca Negresco do biscoito pode causar uma confusão do consumidor. Então, acho que esse é o último slide, eu vou finalizar quer falar alguma coisa? Eu vou finalizar a minha fala falando sobre a importância que vocês precisam conhecer e saber da propriedade intelectual, falar que propriedade intelectual é um mecanismo jurídico que transfere esse conhecimento em ativo econômico, e o ativo econômico, o ativo intangível, é muito poderoso. Então, façam a dissertação de vocês, olha só que beleza, né? Vocês vão transformar isso em um produto. Isso é entrega para a sociedade. É muito melhor do que você escrever algo que não tenha praticidade, não seja prático para a gente. Então, aproveitem esse momento, né, das disciplinas para pensar no projeto de vocês e contem comigo, tá bom? Obrigada.